O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não deram por nada. Até que veio o dilúvio, que a todos levou. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, de dois que estiverem no campo, um será tomado, o outro deixado. De duas mulheres que estiverem a moer, com amor, uma será tomada, a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Palavra da salvação. Santo da gente. Perdoai, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. Damos início a este tempo de advento, que é um tempo novo, que é um tempo que vem na nossa vida e que a quer transformar. O advento, como dizia ao início, não é um tempo de tristeza, mas é um tempo de reflexão, de interioridade. É um tempo de mudança, é um tempo que nos desafia, porque o Senhor, nosso Deus, enviou o seu Filho, que veio, que vem e que virá. Então, como é que nós estamos a preparar os nossos corações? A palavra de Deus que escutamos desafia-nos a vigiar. Mas o que significa vigiar? O que significa isso na nossa vida concreta, no nosso cotidiano? Na primeira leitura que escutamos do livro de Isaías, Isaías tem esta visão. Tem esta visão e aqui é preciso entender o contexto. Num tempo em que havia guerras, havia deportação, havia falta de esperança, havia desigualdades, havia fome, havia tantos problemas sociais. Isaías tem esta visão, que é a visão de Deus, que é o sonho de Deus, que é aquilo que Deus deseja para a humanidade. Será que o nosso tempo é diferente daquele de Isaías? Será que não vemos também nós hoje, no nosso cotidiano, problemas da guerra, da divisão, dos exílios? Será que não é muito atual? Então Isaías vê este Deus que desafia: vinde à montanha do Senhor. Este Deus que continua a sonhar um mundo diferente, uma humanidade diferente. Mas para isso precisa que nós estejamos dispostos a entrar no sonho de Deus, a cumprir aquele que é este desejo profundo de Deus. Há esta imagem que eu acho que é muito importante. Isaías diz, não voltará a levantar a espada nação contra nação, e hão de transformar as espadas em foices. Transformar transformar as lanças em foices e as espadas em relhas de arado. Assim é que é. Eu acho que esta linguagem é que é importante, mas é bem que todos entendemos. Todos sabemos o que são lanças e espadas. Sim. Instrumentos de guerra.
Se fosse hoje Isaías, se calhar te teria dito também mísseis, aviões, drones, armas. Teria dito isso. E todos sabemos também o que é que são foices e o que é que são relhas de arado. A relha de arado que servia para levantar a terra, para mexer a terra, para que ela possa dar pão. A foice que vai colher o pão. Por isso este sonho de Deus é que a terra e que o homem prepare a terra, que seja uma terra para todos, e não que prepare instrumentos de morte. Então, se calhar hoje também é necessário. Também hoje Deus continua a sonhar que possamos construir a paz. E quantas guerras! Umas visíveis, outras que se dão no nosso cotidiano, mas quantas vezes fazemos o contrário? Quantas vezes transformamos as relhas de arado em espadas? O instrumento de paz em instrumento de guerra. Quantas vezes? Por isso, Deus vem nos fazer este desafio. E a segunda leitura, São Paulo mete o despertador. É hora, irmãos, de acordarmos, de acordar do sono. E quantas vezes na nossa vida podemos viver este sono? Vamos andando no tran-tran da nossa vida, no cotidiano da nossa vida, e vivemos este sono, deixamos-nos ir, deixamos-nos andar. É hora de acordar do sono. É hora de vivermos as obras, e São Paulo enumera. Andemos dignamente, como em pleno dia, evitando as comezainas, os excessos de bebida, a devassidão, a libertinagem, a discórdia, os ciúmes. Não vos preocupeis com aquilo que é humano, mas para satisfazer os seus apetites, mas revesti-vos de Jesus Cristo. É este desafio que Paulo nos faz. E aqui podemos tentar encontrar uma tradução para hoje, para aqui, para o agora. Porque é no agora, é no cotidiano, e aqui Jesus diz a mesma coisa. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. E o que é que Jesus diz? Jesus não condena por um mal, mas diz que viviam na indiferença. Viviam no cotidiano, comiam, bebiam, casavam, estavam em casamento, viviam o tempo sem se darem conta do que estava a acontecer. Quantas vezes nós podemos viver assim? Viver a nossa vidinha e esquecer o mundo que nos rodeia. E por isso, este desafio de advento é um desafio a olhar para o nosso mundo, a viver e ver aquilo que está mal e viver esta transformação. Nesta Eucaristia, queremos colocar nas mãos do Senhor o nosso Papa Leão XIV, que está a viver aquela viagem na Turquia e no Líbano. Hoje já esteve na Turquia, hoje vai para o Líbano. Eu acho que com a sua serenidade, com a sua capacidade de dialogar serena, acho que está a fazer uma viagem mesmo de paz. Para levar a paz onde ela é necessária. Olhando para este mundo, e acho que esta viagem tem 3 pontos essenciais. Por um lado, o nosso credo e a nossa fé. Foi ali a Niceia, onde há 1700 anos os bispos se reuniram pela primeira vez num grande concílio universal. A nossa fé, onde foi proclamado que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus, homoousios da mesma substância. Mas é também uma viagem onde as várias confissões religiosas
onde as várias religiões se podem encontrar. E este desafio do encontro, este desafio de uma humanidade que deve construir a paz, que se deve encontrar. E por isso, a última palavra é aquela de paz. E nós não podemos viver na indiferença a este mundo, a estes desafios. Por isso, este é o grande desafio. E o Senhor alerta, não tanto ao medo, mas a vigiar. A vigiar e a estar preparados. A prepararmos-nos para o encontro com o Senhor. E como fazer isso? Eu desafio para este advento. Este advento, porque não basta dizer que estou vigilante. Não basta dizer que quero encontrar, mas às vezes é preciso ir pelo lugar certo. Eu costumo contar sempre uma história. E eu hoje queria vos contar uma história verdadeira. Isso se passou aqui há uns anos, ali para os meus lados da minha terra. Um rapaz jovem, que nunca tinha saído da aldeia, foi para a França. Tinha lá familiares, um tio, me parece, que disse que o ia receber e o ia ajudar, porque ele ia emigrar para a França. E ele, que nunca tinha saído, foi de autocarro. E o tio disse-lhe: tu sais na paragem e não te mexes dali. Tu esperas por mim. Eu posso às vezes atrasar-me no trabalho, mas depois vou à paragem e vou-te lá buscar. Por isso não te mexes. Então o rapaz assim fez. Foi para a França, para o mundo desconhecido, e ficou ali, à espera. Vigilante, à espera que o tio chegasse. E o tio foi à procura dele. E não o viu. E andou ali 3 dias à procura dele. E não o encontrou. Então, estava lá quem estava a vigiar e atento à espera do tio que andava à procura, e os dois não se encontraram. E ainda bem que depois alguém o viu e alertou a polícia. E sabeis porquê é que os dois não se encontraram? Porque o rapaz percebeu mal a cidade e saiu uma cidade antes. Estava na paragem, mas da cidade errada. E por isso um esperava, o outro procurava, mas não se encontravam. Quantas vezes na nossa vida isso pode acontecer? Não basta estar vigilantes e dizer: vem, Senhor, vem. E Ele procura-nos. Mas é preciso esperá-lo no lugar certo. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude neste tempo de advento e neste caminho de advento a viver esta vigilância ativa de quem verdadeiramente espera o Senhor. Que o Senhor nos ajude a colocar-nos no lugar certo e que nos ajude a sermos cada um de nós, no nosso pequeno, naquilo que podemos, um instrumento de paz. Que na nossa vida, verdadeiramente, as espadas e as lanças, que tantas vezes fazem parte da nossa vida, do nosso mundo, se possam transformar em relhas de arado e em foices. Instrumentos que constroem um mundo melhor, mais digno. Um mundo de quem espera o Senhor, de quem sabe que não é daqui, mas que enquanto está aqui, tem um mundo para construir. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.